Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos refletir na temática Bíblia e os dois caminhos. Vamos ler o texto bíblico de Salmo 1, verso 6. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Mateus capítulo 7, versículos de 13 e também o 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que nos conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Todo segundo domingo de dezembro comemoramos o Dia da Bíblia. Então hoje é o Dia da Bíblia Sagrada. A Bíblia tem 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Ela foi escrita por cerca de 40 escritores inspirados por Deus e de lugares diferentes, de culturas diferentes, para destinatários diferentes. Muitos livros podem informar, mas apenas a Bíblia é a palavra de Deus e contribui para a transformação do homem pecador. Salmo, encontramos várias vezes destaques acerca do valor da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus na vida do justo. O Salmo 1 é também um paralelo de Jeremias 17, de 5 a 8. Árvore junto a um rio, arbusto no deserto. Eu quero falar do estilo de vida que leva à realização. A Bíblia ensina o caminho do bem e adverte quem segue o caminho do mal. Vejamos alguns caminhos e cabe a todos optar por qual seguir. A Bíblia fala sobre o caminho do mal. O caminho do mal conduz à frustração. O caminho do mal aponta para o caminho ruim, pois o caminho do mal, o injusto, cresce na maldade. Existem no Salmo 1 uma ação entre três perspectivas progressivas no caminho do mal: andar, deter e assentar. O caminho mau leva a pessoa a caminhar no caminho incorreto. A pessoa para e dá atenção às tentações. Ele se assenta onde não deveria se assentar. Ao invés de fugir do pecado, ele se entrega ao pecado. Existe também uma progressão do estado moral do homem que anda no caminho do mal. Vive distante de Deus, se lambuza na prática do pecado e zomba do próprio Deus. Envolvimento do ímpio com as coisas que contrariam a vontade de Deus. Conselho, caminho e roda. Perceba que participam da roda daqueles que desprezam a Deus. Quem vive no caminho do mal, a Bíblia aponta para um caminho de miséria. Em Salmo 1, verso 4, encontramos: eles são como palha que o vento dispersa, não obedecem à Bíblia. O que terá é miséria. Também em Jeremias 17, de 5 a 6, encontramos: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Salmo 1, verso 5, por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. A Bíblia adverte que quem vive no caminho do mal não sobreviverão no juízo, não entrarão na congregação dos justos. Ele terá instabilidade, juízo e afastamento de Deus na eternidade. Em Mateus capítulo 7, versículos 26 e 27, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia.
caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. A Bíblia fala sobre o caminho do bem. É o caminho daquele que conduz à realização. Leia a Bíblia para ser sábio, creia para ser salvo, pratique para ser santo. Glórias a Deus, meus queridos irmãos. Já no caminho do bem, leva o justo a crescer no conhecimento de Deus. Destacamos 3 aspectos do caminho do bem ou do justo. No Salmo 1, verso 1, encontramos: primeiro, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Segundo, não se detém no caminho dos pecadores. Terceiro, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-estar crescente, bênçãos do Senhor espera por ele. Vejamos alguns aspectos do caminho do bem. Em Salmo 1, verso 2 a 3. Verso 2, pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Verso 3, ele será como a árvore plantada junto às correntes de água, que dá fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. O justo tem prazer na lei do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 1, ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O prazer do justo está na lei do Senhor, e na sua lei medita, estuda, busca as respostas para todas as situações da sua vida. Quem anda no caminho do bem tem a sua vida dirigida pela Bíblia Sagrada. O justo será feliz. Quem rege a sua vida são outras fontes ou Deus? É quem guia através da sua santa palavra, a Bíblia Sagrada? A Bíblia diz no Salmo 1 que o justo tem provisão. Ele é como árvore junto ao rio. Ali ele encontra tudo o que precisa para a sua provisão, para o viver feliz. A Bíblia também afirma que no caminho do bem, o justo tem a estabilidade. Ele dá o fruto na estação própria. O que se planta, colhe. O justo terá seu fruto além de vir no tempo certo, sempre será frutos bons. No caminho do bem, o justo tem vitalidade. O que encontramos em Isaías capítulo 40, versículo 29 e também o versículo 31. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Verso 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A Bíblia diz que no caminho do bem o justo tem prosperidade. No livro de Gênesis, capítulo 39, versículos 2, 3, o 21 ao 23, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio Potifar. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, depois, quando foi preso, verso 21, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Verso 22, por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. No verso 23, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo o que realizava. Para concluir, meus queridos irmãos, o caminho do justo é muito bom e o aproxima mais e mais de Deus.
Dois caminhos, Ebal e Gerizim, vida e morte, luz e trevas, com Cristo e sem Cristo, com Deus e sem Deus, com o Espírito Santo ou sem o Espírito Santo. A Bíblia diz que há o caminho errado, o caminho do mal. A Bíblia declara que há um caminho do bem ou o caminho do bom. Cabe a nós escolhermos que caminho seguir. Moody, falando sobre a Bíblia Sagrada, disse: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro. Ter na Bíblia Sagrada a inspiração para a nossa vida, a fortaleza para a nossa vida. Que o Deus Todo-Poderoso continue a abençoar a minha vida e a tua vida. Amém.